Boa noite, pessoal. Hoje é dia 15 de junho de 2020. Estamos ainda vivendo esse momento de pandemia no Brasil e no mundo. E em função disso, as nossas aulas continuam sendo remotas. Estamos aqui na disciplina de Psicologia da Educação 1. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o socio-interacionismo de Vygotsky, uma teoria muito interessante, e a gente pode pensar assim que o que a gente já trabalhou no sentido assim da introdução à psicologia e senso comum, ciência e senso comum, a psicologia enquanto ciência autônoma, a subjetividade como objeto de estudo da psicologia, a psicanálise, enfim, toda essa preparação, tudo que a gente viu até aqui nessa disciplina vai culminar nesse assunto bastante fértil, bastante interessante, onde a gente pode de alguma forma também afirmar que a gente entra propriamente no campo da psicologia da educação. Para a gente entender um pouco melhor esse campo da psicologia, a gente precisa entender que há uma junção de dois campos fundamentais da psicologia para qualquer área da psicologia, né? Para qualquer área, essas duas áreas, esses dois ramos são importantes, que são a psicologia da aprendizagem e a psicologia do desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, sem dúvida a gente está falando também dessa perspectiva, né? Quando a gente fala de desenvolvimento dentro da educação, a gente necessariamente está falando desse grande teórico chamado Vygotsky. Eu vou mandar para vocês os slides, né, lá no portal, e em breve vou mandar também uma apostila que eu fiz, é um compilado de vários textos de universidades. Eu não escrevi a apostila, mas fiz essa compilação, uma instituição me contratou para isso. E é um material bacana assim, porque justamente por ter referências que a gente pode confiar, porque hoje em dia, né, com a internet qualquer pessoa pode colocar qualquer material e nem tudo que está na internet tem realmente um reconhecimento, né, da comunidade científica. Porém, vocês vão ver nessa apostila que não é um conteúdo denso, não é um conteúdo difícil de ser compreendido. Aliás, quando de alguma forma, né, eu trago aqui essas aulas dentro do canal da Recriar Humana, eu estou trazendo também o cumprimento, digamos assim, de uma das missões que o psicólogo tem, que é levar para a sociedade o conhecimento, né? Empoderar a comunidade, empoderar as pessoas no sentido delas conhecerem um pouco mais sobre cultura, um pouco mais sobre desenvolvimento humano, sobre psicanálise, enfim, todos esses temas aí que a gente vem trabalhando e vai continuar trabalhando aqui, né, mesmo ao final, mesmo após a conclusão dessa disciplina. Então, eu vou lendo, né, alguma coisa aqui dos slides e comentando com vocês. Jovem desconhecido professor de psicologia na escola de magistério de uma pequena capital de província da Rússia. Esse Vygotsky, ele traz o que para nós? Ele traz uma teoria revolucionária na qual a natureza humana é resultado da interiorização socialmente guiada da experiência cultural transmitida de geração em geração. Essa teoria dele é revolucionária por quê? Porque existia na psicologia uma visão, no início, mais voltada para o individual, o sujeito. Como ele lidava com suas frustrações, com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho. Não existia até a época de Vygotsky, não é que a psicologia ignorava o social, mas Vygotsky vai fazer esse recorte e falar da importância da experiência cultural, desse processo de interiorização da cultura socialmente guiada, né, nesse sentido de algo estruturante do sujeito, estruturante do desenvolvimento da pessoa, sobretudo das crianças, né? O ser humano ele está em desenvolvimento até a morte, né? Mas o período da infância, o período escolar, ele naturalmente
é um período onde esse desenvolvimento ele está realmente a todo vapor, não é? E foi nesse ambiente, não é, que boa parte da teoria de Vygotsky foi desenvolvido, não é? Ele foi mais educador que psicólogo e chegou à psicologia por seu interesse pela educação. Ele foi um cara, aliás, antigamente não existia tanto essa coisa do sujeito se especializar. Existia sim, mas não era como hoje. Hoje a gente tem uma verticalização, né? A ciência chama de verticalização do conhecimento, ou seja, se alguém é biólogo, esse sujeito que é biólogo ele vai se especializar numa área específica, num tipo específico de animais, e dentro daquela especificidade ele vai aprofundar mais ainda, tal. Tudo isso é bacana, claro, para que a ciência se desenvolva. Porém, antigamente, e esse antigamente não faz tanto tempo assim, há 50 ou 100 anos atrás, esses grandes gênios da humanidade, esses cientistas, eles realmente versavam por diversas disciplinas. Então, no caso de Vygotsky, ele estudou medicina, direito, literatura, foi muito influenciado, né, pela Revolução Russa. Então, esse ambiente, essa forma de ler o mundo a partir de diversas interpretações do mesmo, naturalmente influenciou para a riqueza dessa teoria, né, de Vygotsky. Em sua concepção psicológica, a educação é o processo central da humanização e a escola o principal laboratório para estudar a dimensão cultural, especificamente humana, do desenvolvimento. Novamente a gente vê aqui a palavra cultura, experiência cultural, dimensão cultural, não é? E aí ele vai falar da escola realmente como um laboratório, não é? E a educação totalmente relacionada com a questão da humanização, não é? É claro que quando a gente fala aqui, a gente está falando da educação no contexto escolar. Porém, se a gente for pensar a educação no sentido mais amplo, não tem como a gente não ter uma interpretação um pouco mais aprofundada de fenômenos sociais. Então, por exemplo, qual a necessidade dessa intolerância, por exemplo, entre divergências e desencontros ligados à política, né? Política partidária, tal, quer dizer, eu realmente preciso destruir o outro, a ideia do outro, para que a minha ideia tenha sentido, para que a minha forma de pensar, por exemplo, a economia, ela seja aceita pela sociedade, ou eu posso simplesmente apresentar esse novo modelo para a sociedade e a sociedade, vamos dizer, entre aspas, comprar esse meu modelo, né? Será que realmente... É claro que quando a gente fala da agressividade, a dificuldade entre as pessoas, o litígio, isso sempre houve na história da humanidade, né? Mas a gente está vivendo um tempo que cada vez se acirram os ânimos em relação a isso, e muitos pensadores da educação, do desenvolvimento humano, da própria psicologia e da comunicação também, têm falado disso, dessa hostilidade entre as pessoas, como também um reflexo dessa tensão a qual nós estamos aí submetidos, né, com a questão da pandemia. Porém, quer dizer, se a gente pensar a educação, se a gente pensar a cultura, se a gente pensar a humanização, a gente necessariamente vai ter uma leitura diferenciada desse processo. E se a gente pensar também o papel do professor, a função do professor, a importância do professor no desenvolvimento das crianças, mas também dos jovens e dos adultos, como vocês, universitários, a gente necessariamente precisa pensar isso a partir de uma perspectiva humanista, ou seja, dentro de uma ideia de que o ser humano ele foi feito para dar certo. Não é porque as coisas dão erradas, ou porque algumas pessoas agem de forma errada, ou usam de violência, ou praticam crimes, etc., que o ser humano ele não tenha essa habilidade ou essa capacidade, ele não tenha nascido para dar certo. Essa é uma perspectiva, né, de alguma forma a gente aqui toca
a respeito, né, fala um pouco a respeito de concepções, né, filosóficas, é claro que a gente não vai aprofundar nisso, mas o meu recado é, vamos respeitar a forma do outro pensar, né? Vamos dar liberdade para que esse outro pense da forma dele, vamos honrar a democracia, né? Independente se a gente é a favor de um governante ou acha melhor o outro, isso não importa. O fato é que nós temos a liberdade de escolher e é muito importante que essa escolha ela seja respeitada, né, pelo outro, porque aí está um fator fundamental da convivência, que é a alteridade, né? É quando você vive levando o outro em consideração, o que é uma coisa elementar, né? Claro que a gente precisa levar o outro em consideração, mas não é sempre isso que o ser humano faz, infelizmente. Ao mesmo tempo, durante toda a sua vida científica, sustentou que o objetivo prático da psicologia é a melhoria da sociedade por meio do aperfeiçoamento da educação. Isso é particularmente interessante e importante da gente destacar, porque quando a gente pensa o psicólogo da educação, a psicóloga educacional, o profissional psicólogo dentro de um contexto escolar, a gente vai pensar, precisa pensar necessariamente num profissional que auxilia o processo. Ele não é aquele profissional que tem que chegar e dizer, não, o professor tem que dar aula assim, assim, assado, ou a gente tem que conversar com aquela família de tal e tal jeito. Ele pode dar direcionamentos sim, mas ele está ali para cuidar também dos professores. Né? E quando eu falo de cuidar, eu não estou falando de tratamento clínico. O psicólogo escolar ele não faz tratamento, acompanhamento psicológico, embora ele possa fazer sim algum atendimento clínico aqui ou ali, mas se ele identifica que uma criança ou um adolescente ele precisa de psicoterapia, ele vai encaminhar para a gente, ele vai fazer, a gente tem até uma parceria muito bacana com o Colégio Imaculada, com outros colégios aqui, né, o próprio diocesano, enfim, as escolas, né, de forma geral, elas têm uma boa aceitação do nosso trabalho, já porque a gente versa aí entre, né, a psicologia e a educação também, mas é importante destacar isso, quer dizer, o psicólogo da educação, ele vai trabalhar numa perspectiva de contribuir no trabalho da equipe pedagógica, né? Ele vai ser esse suporte no sentido de um aprofundamento nas questões humanas, nas questões sociais e, sobretudo, nos relacionamentos. Então, relação escola-professor, relação professor-aluno, relação escola-comunidade, escola-pais, pais e filhos, tudo isso está dentro de um contexto, né, do trabalho do psicólogo escolar. A teoria sociocultural foi um remédio para a psicologia individualista tradicional e serviu não só para redefinir muitas perguntas da pesquisa, como também para formular questões de uma perspectiva em que a dimensão social adquire um caráter fundamental na explicação da natureza humana. Então, o ser humano está dentro de um contexto maior da natureza, o meio ambiente, não é? As cadeias, enfim. Porém, a natureza humana ela é diferente da natureza animal, inclusive em aspectos negativos, quase agora eu falei sobre a questão de intolerância, tudo. Então, por exemplo, o fator violência, o fenômeno violência, o ser humano é o único animal que mata o outro sem a intenção de se alimentar da carne desse outro que morreu. Existem exceções, claro, determinadas tribos indígenas, mais especificamente canibais, etc. Mas, enfim, não há uma função de sobrevivência no ato violento do sujeito quando mata outro. Né? Então, a natureza humana ela é muito peculiar. Ela está dentro de um contexto mais amplo da natureza, mas no que diz respeito ao comportamento e tudo, essa dimensão social, essa dimensão da cultura é que diferencia nós humanos dos demais animais.
Vygotsky toma como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se enquanto tal em relação com os demais. E aqui a linguagem assume um status de centralidade. Nesse sentido, a cultura compõe a natureza num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento filogenético e ontogenético, molda o funcionamento psicológico humano. Eu não vou abordar aqui, até porque a gente já está no final da aula, essa questão do filogenético e ontogenético, a gente vai fazer isso durante a semana, né? Mas é importante fazer um comentário final aqui sobre a questão da linguagem. Linguagem não é só essa linguagem falada. Um tipo de linguagem, sem dúvida, é a falada. Mas quando a gente fala de linguagem, a gente fala de comunicação de forma geral, né? Então, por exemplo, uma roupa que a pessoa usa, se a pessoa gosta de usar mais uma roupa social ou mais esportiva, né? Se o aluno chega na faculdade com um boné, ou se ele tem um cabelo rastafari, ou seja, né, com aqueles dreadlocks, tal, ou se gosta de rock, se gosta de brega, enfim, tudo isso compõe a linguagem. Compõe a linguagem. Então, nós somos seres de linguagem. E a linguagem é o que faz também com que a cultura ela possa ser passada de geração em geração. E eu falo aqui de cultura no sentido amplo, né? No sentido realmente abrangente. Né? Então esse foi o nosso primeiro momento, gente, com a teoria de Vygotsky. Espero aí que vocês tenham gostado, certo? Durante o decorrer dessa semana a gente vai dar continuidade aqui nas nossas aulas de psicologia da educação. Um abraço, cuidado, todos os hábitos aí de higiene, use máscara e fique de boa.